Olá pessoal, sou o advogado e professor Leandro Muniz Corrêa, trabalho com vocês na matéria de Direito Penal e nesta aula abordaremos o chamado fato típico. Já adianto para vocês que existe uma divergência na doutrina em relação à nomenclatura utilizada. Fato típico, conduta típica, outros doutrinadores preferem, mas o instituto é o mesmo, o estudo é o mesmo, então desde que tenhamos o conhecimento do que se refere, de qual o conteúdo deste elemento do conceito analítico de crime, não faz diferença a nomenclatura utilizada. Certamente iremos bem na operação do direito, num concurso público, em prova da ordem, enfim. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Pessoal, trago para vocês inicialmente o conceito do que vem a ser fato típico. Sempre temos que iniciar a partir desse conceito básico, qualquer matéria que seja, aqui não será diferente. E o professor Rogério Sanches Cunha, professor Luiz Flávio Gomes, são adeptos então do conceito que afirma: fato típico é um fato humano indesejado, norteado pelo princípio da intervenção mínima, consistente numa conduta produtora de um resultado que se ajusta formal e materialmente ao direito. O que eu trago para vocês inicialmente já como sendo passível de importância de ser sublinhado daquele marca-texto nosso? Princípio da intervenção mínima, pessoal. É sempre bom lembrar que esse princípio da intervenção mínima se propõe a fundamentar toda a aplicação do direito, porque, a bem da verdade, princípios como da ultima ratio, subsidiariedade, todos eles se comunicam. E a premissa maior é de que o direito penal não deve ser remédio para todos os males. O direito penal não deve se propor a resolver tudo, justamente porque é muito caro aquilo que o direito penal busca, a liberdade do agente. Então, a não ser que tenha havido o fracasso de outros ramos do direito, não há que se falar em direito penal, não no primeiro momento. Então, partindo então deste princípio, que nos traz a reafirmação de que o direito penal é o último da fila a tentar resolver os problemas sociais, sublinhamos ainda o resultado devendo se ajustar formal e materialmente. Não vou explicar para vocês o que significa, porque no decorrer da aula nós falaremos dentro das hipóteses, dentro dos casos específicos, então será mais fácil de todo mundo se adequar. Passamos então aos elementos do fato típico. São 4 os elementos que compõem o fato típico, e aqui eu reforço aquilo que eu sempre digo. Eu acredito que o direito penal é a matéria que mais goza de classificações e subclassificações. Apenas para que nos situemos geograficamente dentro do direito penal. Nós estamos falando do conceito analítico de crime. Dentro do conceito analítico de crime, então, nós temos elementos. O primeiro deles é o fato típico. E dentro do fato típico nós temos subelementos, se é que podemos chamar assim, apenas para ficar mais ilustrativa a nossa conversa. Conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Esses são os 4 elementos. Conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Vou explicar cada um para vocês. Conduta, pessoal, de uma forma bem sucinta, é o comportamento humano, voluntário e consciente, dirigido a um fim. Como resultado, nós temos a divergência entre ele poder ser naturalístico ou material, ou ainda normativo. Explicarei o que significa cada um desses termos. Temos o nexo causal como sendo uma relação causalista entre a conduta e o resultado. Então pense, há uma conduta, há um resultado, o nexo causal é a ponte que conecta um ao outro. E nós temos por fim a tipicidade, que é o enquadramento do fato à norma. Falando assim para vocês não parece ser muito explicativo, não parece ser muito instrutivo, mas eu vou explicar cada um ponto a ponto com as suas excludentes, vai ficar muito mais claro tudo isso que eu estou dizendo. Esse primeiro sobrevoo é apenas para que já tenhamos como gatilho as palavras principais, justamente para que quando iniciemos o estudo de cada um dos elementos, vai ficar mais fácil de entender e amanhã ou depois, quando da necessidade da aplicação numa prova, em um caso, operando já o direito, também é mais fácil de se utilizar, tendo como gatilho algumas palavras. Pessoal, conduta então. Como dito, trata-se do comportamento humano, voluntário e consciente dirigido a um fim. Vamos passar aquele nosso marca-texto em voluntário e consciente. Por que voluntário e consciente, pessoal? Entendam, se alguém exerce uma conduta, se alguém realiza uma conduta e incorre então num fato tipicamente descrito, o que isso quer dizer? Um fato que está escrito no direito penal, que é contrário à legislação, que está escrito no direito penal que é crime, que é uma infração penal, você tem que estar voluntariamente e conscientemente realizando este ato, realizando este fato típico. Se não está, tem alguma coisa errada? Então pense, tem como você falar que o professor cometeu um crime sem o professor querer e saber que estava cometendo esse crime? A resposta será não. E é justamente por ser não que nós entramos na segunda afirmativa que eu passo para vocês, que é o dolo e a culpa se inserem já no fato típico. Noutras teorias, adeptos de outras teorias,
mais antigas, sobretudo, poderão dizer que esse dolo e culpa se insere lá na culpabilidade. Não mais, pessoal. Então eu não vou nem explicar o porquê para não confundir vocês. Entendam, dolo e culpa, o elemento subjetivo do agente, a psique, a vontade, já se inserem no primeiro elemento. Então se você não sabia o que estava fazendo, não queria fazer, já nem há que se falar em crime. Já pensemos assim. As excludentes da conduta, então, passamos a abordar agora. As excludentes são, sem dúvida, o tema que mais cai em se tratando de conceito analítico de crime, e é por isso que é imprescindível que tenhamos esse conhecimento, que saibamos quais são as possibilidades de se retirar, nesse caso, a conduta do agente. Primeiro delas, pessoal, caso fortuito ou força maior. Lembre sempre dessa premissa: há que se ter voluntariedade e consciência para que se tenha conduta. No caso fortuito ou força maior, pense a situação de uma enchente. O professor está dirigindo o carro, começa uma enchente, eu tento escapar da enchente, a água tão forte que está consegue conduzir o meu carro e eu bato no portão de uma casa. A gente pode falar num crime de dano, por exemplo? Ou pior, imagine que eu, ao invés de bater no portão de uma casa, atropelo uma pessoa. Podemos falar numa lesão corporal? Se eu não estava voluntariamente, conscientemente fazendo aquilo, se foi o caso fortuito, se for uma força maior que conduza o agente à prática de um ilícito penal, não há que se falar em conduta, porque não há voluntariedade e consciência. Não havendo que se falar em conduta, retira-se então um elemento que faça com que todo o crime desmorone. Pensem no crime sendo construído, esses são os alicerces. Se você derruba uma pilastra dessa, tudo cai. Coação física irresistível é o segundo excludente que eu trago para vocês como sendo passível ensejadora da retirada da conduta do agente. Então, mais uma vez, imagine a situação em que o professor está andando no shopping, aí vem um professor de direito do trabalho, desafeto, me empurra, eu bato numa vitrine e quebro então toda a vidraça dessa vitrine da loja. Pensa então num vidro caríssimo. Podemos falar mais uma vez no crime de dano? Sendo que eu fui empurrado, foi essa força mecânica, foi uma coação física irresistível que fez com que o professor batesse então e causasse esse prejuízo, causasse esse dano, ou melhor, este resultado, já para entrar na nomenclatura do conceito analítico de crime mesmo. Não podemos falar que é crime, porque o professor não teve voluntariedade, não teve consciência. Foi esta coação física irresistível. Pensem comigo mais uma vez, coação física, depois eu vou explicar o porquê de reforçar isso, irresistível, que fez com que o professor incorresse nesta prática do fato típico, mas que, ausente a conduta, não há que se falar em crime. Atos reflexos, pessoal, terceira possibilidade de excludente da conduta. Atos reflexos é aquela situação em que o professor, por exemplo, é assustado. Então imagina a situação, o professor está dando uma aula aqui, aí surge um aluno perguntando a nota da prova. O professor, no susto, nocauteia o aluno com um soco. Lesão corporal, então, seria, em tese, o crime praticado. Mas trata-se de um ato reflexo. Eu não soquei voluntariamente, desejando lesioná-lo. Eu soquei num ato físico, psicológico, inconsciente, em que reflexivamente eu, acerto o aluno. Mais uma vez, não há que se falar em conduta, pois um ato reflexo não voluntário, inconsciente, foi o que fez o professor agir desta maneira, incidindo no fato típico, mas ausente a conduta ante o ato reflexo. Beleza? Quarta excludente agora, estado de inconsciência, pessoal. Estado de inconsciência, o exemplo mais clássico da doutrina é o sonambulismo. Então imagina a situação em que o sonâmbulo levanta, já inconsciente, dormindo ainda, olho fechado, andando pela casa, e incorre numa prática diversa, qualquer que seja, lesionando alguém, eventualmente pegando uma faca. Acontece, há registros disso, de pessoas que ficam violentas, de pessoas que empurram outras pessoas, e isso pode incorrer em diversos crimes, desde uma lesão corporal até um homicídio mesmo. Mas há que se falar em homicídio de alguém que dormindo comete um crime? Alguém que sequer sabia o que estava fazendo, que estava contando o carneirinho e cometeu o crime enquanto fazia? Não. Por quê? Porque se trata de uma excludente de conduta. Não havendo conduta, não há crime. Pessoal, segundo elemento que eu trago para vocês, resultado. De forma bem sucinta. Trata-se da lesão penalmente relevante, aqui eu vou sublinhar com vocês o penalmente relevante, do bem jurídico tutelado. Por que penalmente relevante? Há alguns resultados que, embora sejam, em tese, inicialmente previstos como típico, ou seja, há uma descrição penal, há no Código Penal um artigo que diz que isso que você fez é crime, a lesão não chega a efetivamente ter um resultado que cause um dano a este bem jurídico. É o caso, por exemplo, de você levar um beliscão. Você levar um beliscão, em tese, você está sendo agredido. Podemos falar que isso é uma lesão corporal? Não. Por quê? Porque o bem jurídico lesão corporal não foi penalmente, relevantemente atingido. Por esse motivo, então,
não há que se falar em resultado quando não é penalmente relevante. Ainda se tratando de resultado, pessoal, ele pode ser material ou normativo. Na aula de classificação dos crimes, eu ensinei para vocês que resultado material é aquele em que há uma alteração naturalística do mundo. É o crime de homicídio, onde você precisa do evento morte. É o crime de dano, você precisa efetivamente ver esse prejuízo material do dano. O crime de lesão corporal. E existem outros crimes que o resultado é meramente normativo. Existem crimes de mera conduta, por exemplo. Você portar uma arma de fogo. Eu estou lesionando efetivamente alguém pelo simples fato de portar uma arma de fogo? Não. Mas o crime existe. Então a norma impõe como sendo resultado lesivo o porte sim, puro e simples. Não havendo que se falar na necessidade desta lesão, da prática desta lesão, da efetividade material desta lesão. Por esse motivo, então, resultados podem ser tanto materiais, a necessidade da alteração naturalística, quanto normativo. A norma por si só já impõe este resultado, independentemente da ocorrência material dele. Beleza? Nexo causal, pessoal. Nexo causal parece ser mais simples, porque é o vínculo entre a conduta e o resultado. Ou seja, trata-se da relação causal que conecta a conduta à lesão ao bem jurídico. Então nós temos uma conduta, eu fui e fiz. Temos o resultado, o bem jurídico foi atingido. Temos que conseguir conectar a minha conduta ao resultado. Como é que eu posso ser punido se você não demonstrar que aquele resultado se origina na minha conduta? Não há que se falar em punição? Então, por esse motivo, o nexo causal parece ser simples. É uma ponte que liga, que conecta a conduta ao resultado. Mas existem alguns desdobramentos que necessitam um pouquinho mais de atenção, pessoal. Trago para vocês, então, o artigo 13 do Código Penal, que diz: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então aqui nós estamos falando mais uma pessoalidade da pena, algo que neste momento não é tão importante. A segunda parte, já sublinhada, sim merece destaque. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Pessoal, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa é a chamada teoria da conditio sine qua non. A condição sem a qual não. Então, se você não tivesse feito isso, aquilo não teria acontecido. Se o professor não tivesse efetuado o disparo da arma de fogo, o atingido, a vítima, não teria morrido. Então, se eu retiro esse meu disparo, não há morte. Então, eu posso dizer, posso afirmar que esse meu disparo da arma de fogo é a causa da morte. O parágrafo 1º traz para a gente que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Nós vamos falar em causa e com causa, não vamos nos aprofundar muito, até porque esse tema exige um estudo bem aprofundado mesmo, que necessita de um tempo que nós não possuímos no decorrer desta aula, mas que já vai ser o suficiente para vocês entenderem do que estamos falando, pessoal. Então, disse para vocês que a conditio sine qua non é a teoria utilizada, e aí nós adentramos no critério de eliminação hipotética, para descobrir o que é causa e o que não é causa. O que é eliminação hipotética? É isso que eu falei para vocês. O professor está dirigindo o carro, bate num pedestre, transeunte, atravessando a rua, pam, dou em cheio nele com o meu carro, a pessoa vem a falecer. Pergunto, se eu retirasse o meu carro da rua, retirasse esse evento, se eu não tivesse batido nesse pedestre, ele morreria? Talvez por qualquer outro motivo, mas não naquele momento, naquele dia, em decorrência do acidente. Retirei então esta minha conduta, não há mais o resultado morte. Não havendo, eu posso afirmar que a minha direção perigosa, o meu acidente, foi a causa da morte. Temos um problema nisso, pessoal, que é o chamado retorno ao infinito. Se você não parar para pensar um pouco, nós podemos dizer, bom, mas então quem vendeu o carro, o professor também cometeu o crime. Porque se ele não tivesse vendido o carro, o professor não teria um carro, não teria batido. E aí nós podemos falar, bom, retornando ainda mais, se os meus pais não tivessem me concebido, não haveria que se falar em crime. Porque eu não existiria, eu não existindo, eu não teria cometido, então, esse atropelamento que ensejou a morte da vítima. E aí nós vamos retornar até Adão e Eva, para aqueles que são religiosos, até o Big Bang, para os que não são. Se não tivesse havido o Big Bang, não teria surgido, então, assim, absurdo. Justamente por isso que nós temos que vincular psicologicamente o agente. Quem psicologicamente possui uma relação com este resultado. Então, pessoal, conditio sine qua non,
condição sem a qual não, e eliminação hipotética, mas essa eliminação tem que ser limitada a este vínculo, a esta relação psicológica. Quem vendeu o carro, professor, tinha intenção que esse carro fosse utilizado para atropelar alguém? Não. Meus pais, quando me conceberam, tinham a intenção de que eu nascesse, crescesse e atropelasse alguém? Também não. Então, para em mim. O retorno acaba em mim, que tem esta relação direta, que tem esta conexão com o evento morte, com o evento crime. Se tratando de concausas, pessoal. Concausas, o nome já nos sugere. Com é aquele que está junto. Nós não temos coautoria, que é aquele que também é autor. Concausa é quando nós temos mais de uma causa que simultaneamente agem, corroboram para aquele resultado, não necessariamente estando conectadas, porque nós temos, como eu explicarei adiante, as absolutamente independentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e as relativamente independentes. Foi resultado, mas está conectado aqui. Tem alguma coisinha que faz as duas causas se ligarem. Então, com causa absolutamente independente, pessoal, sempre vai excluir a imputação pelo resultado. Imagine a situação em que o professor encontra aquele professor de direito do trabalho e desafeto dele, saca a arma e efetua o disparo. O professor de direito do trabalho, então, é atingido. Professor, eu saio da casa correndo para fugir de um eventual flagrante e a casa desaba. A casa já estava em ruínas, já estava prestes a desabar, eu não sabia disso e a casa desaba e depois se constata que o evento morte decorreu do desabamento. Digo para vocês e pergunto principalmente, há que se falar que o meu tiro tem alguma coisa a ver com o desabamento da casa? Eu não disse que eu atirei numa pilastra, numa sustentação da casa, eu atirei na pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma causa absolutamente independente. Aí eu digo para vocês, e mais uma vez pergunto, se a causa é absolutamente independente, e se foi a outra causa, não a minha conduta, não o meu agir, que ensejou aquele evento morte, nós podemos falar então que o crime de homicídio em decorrência do que eu fiz, e eu sou responsável pelo resultado morte? A resposta é não. Mas isso quer dizer que o professor então vai ficar livre? Não, eu posso responder pela eventual tentativa de homicídio, mas a morte, o homicídio em si, não teve nada a ver com o que eu fiz. É uma causa absolutamente independente que ensejou a morte. No que se trata então das causas relativamente independentes, pessoal, já é diferente. É aquela situação em que há que se falar em uma relação, uma conexão entre as causas, mas que o resultado deriva de uma delas diretamente. Professor, não estou entendendo, tem como dar um exemplo mais prático? Tem. Agora imaginemos esse mesmo exemplo, a casa não desabou, a casa está linda, perfeita, eu efetuo o disparo, a filha então do outro professor de direito do trabalho liga para a ambulância vem, lhe toma e conduz até o hospital, levando então a vítima ao hospital, essa ambulância sofre um acidente, capota e morre todo mundo que está dentro da ambulância. Pergunto a vocês, o resultado morte decorreu do disparo da arma de fogo? Não, decorreu do acidente. Mas ele só não estava dentro da ambulância porque eu lhe dei um tiro? Porque ele foi atingido então por esse meu disparo? Então vocês conseguem verificar que, não obstante o resultado morte derive, seja oriundo do acidente, ele só estava na ambulância em decorrência do que eu fiz? Então, nesse caso, nós temos uma causa relativamente independente. Aqui, pessoal, vale lembrar que existe mais uma subclassificação, que são as causas relativamente dependentes ou absolutamente independentes. Pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Pré-existente é aquela causa que já existia antes de eu cometer a minha conduta, de eu efetivar o ato que enseja, então, esse resultado morte. A causa concomitante é aquela que acontece junto, no mesmo momento, em paralelo. E a superveniente é a que vem depois. A única atenção que eu peço para vocês, pessoal, e eu sublinhei em vermelho já na nossa aula, é que as causas supervenientes podem excluir o resultado, podem excluir a imputação pelo resultado, desde que elas sozinhas sejam satisfatórias a ensejar este resultado crime. Professor, está muito difícil, complicado, não estou entendendo o que você está falando. Simples, pessoal. As causas absolutamente independentes, essas concausas, que não tem nada a ver com o ato, com a atitude, com a conduta do professor, sempre vão excluir a imputação pelo resultado. Se não teve nada a ver o desabamento com o meu disparo, eu não vou responder pela morte, porque a morte decorre do desabamento. Então não tem nada a ver com o desabamento, vou responder somente pela tentativa. As que são relativamente independentes, estas que têm uma certa conexão, só aconteceu porque você fez o que você fez, há essa distinção.
que deve ser observada entre pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Pré-existentes ou concomitantes, não tem problema, você vai responder pelo que fez. Agora, as supervenientes, nós podemos falar que se elas, por si só, tiverem esse condão de realizar o resultado, de materializar, então, a consumação do crime, elas sim vão retirar a responsabilidade, retirar a imputação por esse resultado final. Beleza? Mais simples, resumo mais didático possível. Absolutamente dependente exclui a imputação pelo resultado. Relativamente dependente não exclui, salvo ser superveniente e se por si só tiver o condão de realizar, materializar este resultado criminoso por si só. Feito? Tipicidade, então, pessoal, o último desses nossos elementos, do primeiro elemento do conceito analítico de crime, é a subsunção entre a conduta praticada pelo agente no mundo real e o modelo hipoteticamente descrito no tipo. Professor, hipoteticamente, mundo real, isso está parecendo aula de filosofia. Vou trazer para vocês um conceito mais simples ainda. É o encaixe daquilo que você fez ao que está escrito no Código Penal. Isso é o que nós chamamos de tipicidade. Você tem uma determinada conduta que produziu um determinado resultado. Nós temos uma legislação penal que traz diversos tipos penais, diversos crimes que então demonstram aonde poderia se encaixar o que você fez. Então pense como um brinquedo de criança, onde você tem uma estrela e um tablado com um buraco para tentar encaixar. A tipicidade nada mais é do que isso. A subsunção do fato à norma nada mais é do que isso. Pegue a conduta e tente achar aonde ela estaria descrita, aonde ela se encaixa. Já expliquei isso em outra aula, mas repito para vocês. Eu efetuo mais uma vez o disparo de arma de fogo, mato alguém. Agora nós vamos para o Código Penal. Bom, o professor Leandro matou alguém. Vamos conseguir enquadrá-lo numa lesão corporal? Não, porque ele matou. Matar não é lesão corporal. Vamos conseguir enquadrar ele, então, num furto? Não, porque ele não subtraiu o patrimônio alheio. Ele matou. Ah, mas e o crime de homicídio, matar alguém? Encaixa certinho. Isto é a subsunção do fato à norma. Isto é a tipicidade. Agora eu trago para vocês outras duas subdivisões, que é a formal e material. Formal, pessoal, é o enquadramento da conduta à norma. Então, o conceito formal é isso que eu estou falando para vocês. Pega o texto da lei, pega a minha conduta, faz o encaixe. E material, professor? Material se refere à lesão efetivamente provocada, à significância dessa lesão. Nós temos que verificar o que é tutelado no tipo penal. Se há tutela de um bem jurídico, aí nós temos que verificar se efetivamente ocorreu a lesão a este bem jurídico. Lembra quando eu falei para vocês do fato típico? Lembra quando eu falei para vocês que tem que ser penalmente relevante? Aqui mais uma vez então nós ventilamos esse conceito de que não basta estar descrito no tipo. Tem que haver também uma lesividade, não aparente, porque hipoteticamente, em tese, sempre há lesividade. Mas apurando no caso concreto, vendo o que foi feito mesmo, nós podemos falar que houve uma lesão? Nós podemos falar que materialmente falando há tipicidade? Ou somente, meramente, formalmente falando, é que há tipicidade? O que você fez está descrito no Código Penal, show de bola, perfeito. Mas o bem jurídico não chegou a ser atingido. Então não teria por que punir alguém. Nós não falamos em intervenção mínima, não falamos que o direito penal não deve se prestar a solucionar todos os males da sociedade. Se não deve se prestar, por que haveria caso a lesividade da prática seja ínfima, seja insignificante? Então já sublinho aqui, ó, significância, não foi sem querer que eu utilizei esse termo, é para vocês já lembrarem que a tipicidade então se divide em material e formal, e na material tem que se verificar a significância. Porque se não há significância, tipicamente falando, é insignificante, pessoal. E aí eu trago para vocês o princípio da insignificância. Princípio da insignificância que, segundo já decisões dos nossos tribunais superiores, é um preceito que reúne 4 condições essenciais para ser aplicado: a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. Nossa, professor, mas é muito requisito, nunca que isso aí deve ser provocado, nunca isso deve ser aplicado. Digo para vocês, é sim. Imagine a situação então daquela mãe que não possui antecedentes criminais, não tem um quadro já de profissionalismo no mundo criminoso e que vê os filhos passar fome e decide roubar um frango de uma granja gigantesca.
Imagine uma marca dessas grandiosas que vende frango empanado, mini chicken e tudo mais. Agora imagine que uma mãe rouba um frango justamente para alimentar os seus filhos. Isso acontece, pessoal. E existem vários casos assim. Não necessariamente do frango. Eu estou usando o frango porque parece mais ínfimo ainda. Parece mais razoável ainda. Mas há em supermercados e etc. Pergunto para vocês. Uma granja que possui milhares, se não milhões, contando todas elas, de frangos, e que tem um único frango subtraído, furtado por esta mãe, que busca, então, este frango para alimentar os seus filhos, nós poderíamos falar que há um crime? Poderíamos falar que essa mãe deve ser punida? Ou é insignificante? Então aqui eu trago para vocês uma dica, essa dica quente para concurso público, pessoal. O princípio da insignificância retira a tipicidade material do crime. A conduta é materialmente atípica quando incide sobre ela o princípio da insignificância. Não há que se falar em crime, então, pela retirada do elemento tipicidade. Feito? Beleza? Então aquele formato que vocês já conhecem, acredito que gostem, porque até agora ninguém me criticou por isso. Algumas questões de prova, só para vocês verificarem como é que isso pode ser cobrado em eventual concurso público, eventual prova da ordem. E também para materializar aquela calcificação do conhecimento, pessoal. Vamos lá. Questão número 1. O disposto na segunda parte do artigo 13 do Código Penal Pátrio relaciona-se diretamente com a teoria. Lembra que eu falei para vocês, assim que nós lemos, eu já falei para vocês, pessoal, nós estamos falando da causa. O que é causa? O que é considerado causa? Nesse caso aqui, no rodapé da prova veio escrito qual era o artigo 13. Então podem ficar tranquilos. Como nós acabamos de ler, eu não vou falar para vocês o que está escrito, porque não admito que vocês não saibam. Essa segunda parte, pessoal, relaciona-se diretamente com qual teoria? Tipicidade conglobante, finalista da ação, do direito penal do inimigo, condício sine qua non ou analítico do crime. Pois bem, primeiro eu vou mostrar para vocês um truquezinho que é o que os elaboradores das questões, o que a tua banca organizadora, o que teu examinador, teu professor da faculdade costuma fazer. Ele está perguntando com qual teoria se relaciona diretamente, pessoal. Você pode falar, por exemplo, que se relaciona com a teoria do conceito analítico de crime, com a teoria analítica de crime. Por quê? Se relaciona de fato. Entra, inclusive, dentro de uns elementos dessa teoria, desse conceito analítico de crime. Mas não é diretamente relacionado. Essa relação já seria mais reflexa, seria subsidiária. Relação direta mesmo nós temos com a condício sine qua non, que é a condição sem a qual não. Eliminação hipotética, tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Beleza, pessoal? Só a título de curiosidade, a teoria da tipicidade conglobante é uma teoria do professor Raul Eugênio Zaffaroni, que consiste basicamente em verificar a compatibilidade do Código Penal com o restante do ordenamento jurídico. Então, se os demais ramos do direito, outra legislação, permite, anui, concorda com determinada conduta, determinada prática, não pode o direito penal ser contrário, porque não há uma tipicidade conglobante. O direito penal tem que se comunicar com o restante do ordenamento jurídico, justamente para verificar se a sua atuação realmente é necessária. Teoria do finalista da ação é a teoria que nos traz o conceito de conduta. A teoria do direito penal do inimigo é uma teoria do alemão Gunther Jacobs, que diz que algumas pessoas são consideradas inimigas do Estado, da sociedade, por incorrerem reiteradamente no mundo criminoso ou ainda por cometerem determinados tipos penais específicos, como terrorismo, por exemplo, e essas pessoas não seriam dignas, então, de serem tratadas como cidadão. E justamente por isso que ele dá esse nome, direito penal do inimigo, porque aqueles são os nossos inimigos. Por fim, analítico de crime, que é o conceito que nós estamos estudando. Então, só para vocês verem que realmente a resposta seria condício sine qua non. Segunda questãozinha, pessoal. Conforme o conceito analítico de crime, exclui a conduta, exceto... Então, eles querem saber o que não exclui a conduta aqui. Nós sabemos quais são as excludentes. Qual delas não é? Coação física irresistível, pessoal. Embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. Estado de inconsciência. Atos reflexos ou nenhuma das anteriores. Bom, coação física irresistível, o professor deu o exemplo de quando foi empurrado na vitrine da loja, crime de dano. Então, esta é uma excludente. Vamos já arriscar porque não é a resposta. Eles querem saber qual não é. B, pessoal. Embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. Vamos deixar essa por último. C. Estado de inconsciência, pessoal. Estado de inconsciência, nós falamos do sonambulismo, lembram? Sendo uma excludente, também não é a resposta.
Atos reflexos, o professor leva o susto, nocauteia o aluno, mais uma vez, é uma excludente. Nenhuma das anteriores ou embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. Digo para vocês, pessoal, o caso fortuito ou força maior é uma excludente de conduta. A embriaguez decorrente, não, eu não falei isso para vocês. A embriaguez completa, pessoal, involuntária, que decorre aí de um caso fortuito de uma força maior, ela é uma excludente, mas não de conduta. Nós vamos falar disso lá na aula de culpabilidade, porque ela exclui esta culpabilidade, a reprovabilidade do ato, não a conduta. A conduta é excluída pelo caso fortuito ou força maior. A embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior exclui outro elemento que nós verificaremos depois. Então, acaba sendo uma pegadinha. Porque você já estudou culpabilidade, sabe que a embriaguez, quando você não quer estar embriagado, quando alguém coloca uma balinha dentro da tua água na balada e você fica muito louco, ou quando alguém forçosamente, em trote de faculdade, te amarra e joga álcool no funil dentro da tua boca e você sem querer acaba embriagado também, exclui alguma coisa. Você já lembra? Isso aí eu sei que retira o crime em algum momento. Não lembro ao certo aonde, mas retira. E aí você vê, caso fortuito ou força maior, lembra que conduta, caso fortuito, tem alguma relação e é aí que você erra. Então, caso fortuito ou força maior, sim. E se a embriaguez for, então, o resultado desse caso fortuito ou força maior, vai retirar a conduta do agente? Não. Nenhuma das anteriores não é a resposta, porque a resposta é a embriaguez. Essa é uma não excludente da conduta, pessoal. Beleza? Revisão final, palavras-chave apenas, aquele nosso bate-papo rapidinho, só para massificar tudo aquilo que nós já estudamos, pessoal. Conduta. Ação voluntária consciente dirigida a um fim. Ação humana voluntária consciente dirigida a um fim, teoria finalista da ação. Lembre sempre, voluntária consciente. Quais são as excludentes da conduta, professor? Coação física irresistível, atos reflexos, caso fortuito, força maior e estado de inconsciência. E o resultado? Resultado é a lesão penalmente relevante ao bem jurídico. Tá ok, professor? Nexo causal, o que seria? É aquela ponte que liga a conduta ao resultado lesivo. É a ligação, a conexão, então. Professor, e as concausas que nós verificamos? Concausa absolutamente independente exclui a imputação pelo resultado. As relativamente independentes, via de regra, não excluem, salvo se, por si só, forem satisfatórias ao resultado. Salvo se, por si só, conseguissem materializar aquele mesmo evento danoso, aquele resultado criminoso. E a tipicidade, professor? A tipicidade é o encaixe, então, do fato, da conduta, de tudo que foi feito, à descrição do tipo penal. É o encaixe do fato à norma. Se divide em formal, que é este enquadramento mesmo, e material, que é a significância, então, da relação lesão-bem jurídico. Foi lesionado, há efetivamente uma lesão do bem jurídico, nós temos o crime. Não há, foi ínfima, foi significante. Atendendo então os requisitos que os nossos tribunais superiores já estipularam como sendo necessários, nós estamos falando do princípio da insignificância, que retira a tipicidade material do crime, retira a tipicidade material desta conduta. Feito, pessoal. Encerramos essa aula de hoje. Espero que seja tão proveitosa para vocês quanto foi para mim. Se inscrevam na Cultive. Vocês terão acesso a muito mais aulas. Sempre será gratuito. Vocês podem baixar, então, esses PDFs com as aulas, que certamente servem para um estudo nas vésperas de prova, aquele estudo para trabalhar, eventualmente, no desenvolvimento de um artigo, de um TCC. Então, isso vai ajudar também. Procure o professor nas redes sociais. Vocês podem me mandar mensagens. Eu vou responder vocês com eventual ajuda em relação ao tema mesmo, ou um TCC, uma orientação reflexa, aí a gente pode fazer também. Feito? Um abraço a todos e ótimos estudos.